Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre as antigas civilizações orientais, trabalhando em cima do tema 1, os povos mesopotâmicos. Povos mesopotâmicos? Mas antes da gente falar sobre esse tema 1, a gente vai relembrar, como a gente faz em todas as aulas de história. Ah, professora, nós falamos muito sobre a pré-história, o paleolítico e o neolítico. O neolítico, onde aconteceu a Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Ela foi um processo no qual os grupos humanos eles desenvolveram habilidades que o permitiram controlar a produção de alimentos para não depender apenas da colheita natural. Acredita-se, professora, que a agricultura ela tenha sido uma invenção feminina. Por quê? Porque as mulheres geralmente eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos, então elas puderam observar que a semente das plantas, uma vez enterrada no solo, dava origem a novas plantas. Nesse momento, o ser humano, aos poucos, ele vai abandonando a sua vida de caçador nômade e torna-se sedentário. Nós vimos também, moçada, que para que as primeiras civilizações se organizassem, primeiro ela precisou de organizar um governo para administrar a sociedade. Então ela precisou de fazer a formação do Estado. Nós vimos também a importância dos registros escritos, até mesmo para acompanhar a organização dessas primeiras cidades. Nós vimos também a divisão do trabalho, porque as atividades elas foram divididas entre os membros da sociedade, fazendo assim que surgissem os grupos sociais. Os grupos sociais, os ricos e os pobres, exploradores e explorados. Não podemos deixar de falar sobre o crescente fértil. Ai, o crescente fértil, eu adoro. Ele é denominado o berço da civilização. E você sabe por quê? Porque vários povos da antiguidade se desenvolveram nessa região. Daí a sua grande importância na história da humanidade. O crescente fértil corresponde a essa região aqui do Oriente Médio, onde está localizado Jordânia, Líbano, Síria, Egito. Nós temos aí Irã, Iraque, uma parte da Turquia, e onde, lógico, abriga grandes rios. O rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigre. Todos esses rios foram extremamente essenciais para que tornasse a agricultura o principal meio de subsistência das primeiras grandes civilizações. Além da agricultura, que foi extremamente importante para fixar a raça humana, o crescente fértil ele destacou-se pelo desenvolvimento social, político, econômico, até mesmo cultural das civilizações. Foi nesse contexto aí, moçada, que as civilizações antigas, elas se sedentarizaram. O que é isso, professora? Elas passam a se fixar nos locais e a produzir os seus próprios alimentos. Essa sedentarização foi importante para o crescimento das cidades e para o desenvolvimento das antigas civilizações. Você pode perceber aqui no mapa que há uma formação de uma lua em estágio crescente. Devido a isso, o nome de crescente fértil ou meia-lua fértil. Os rios, eles produziam vales com solos férteis. Esses solos férteis eram favoráveis para a prática da agricultura. Muitas civilizações se desenvolveram nessa região. Podemos citar aí os sumérios, persas, hebreus, os egípcios, fenícios, mesopotâmicos, entre outros. Eu vou falar sobre duas que se destacaram nessa região. Não vamos falar agora da civilização egípcia, aqui, que surgia à margem do rio Nilo, e nós vamos falar, lógico, da civilização mesopotâmica, que ela era desenvolvida
à margem de dois grandes rios, que é o rio Eufrates e o rio Tigre. Essa palavra Mesopotâmia, ela vem do grego e significa entre dois rios, né? Então, com a abundância das águas e de terras férteis, os primeiros seres humanos resolveram se fixar entre esses dois rios, ok? A Mesopotâmia é considerada uma das mais antigas civilizações e havia vários povos antigos que habitavam a região da Mesopotâmia. Sumérios, acátios, babilônios, assírios, caldeus. Nós iremos falar depois sobre cada civilização, tá joia? Sobre cada povos aí que formava a civilização Mesopotâmia. Bem, como que era a economia na Mesopotâmia? Nós sabemos que a base da economia era a agricultura, porque a água necessária para a irrigação das plantas e a criação dos animais era captada. O que é isso, professora? Era utilizada através dos rios Tigre e Eufrates, que também possibilitava a pesca. Então, os rios eram importantes também para o comércio. Por quê? Porque servia de vias para a circulação tanto de pessoas como de mercadorias. Como que era essa sociedade? Essa sociedade era estratificada. Estratificada era dividida por classes sociais. Ela tinha o escravizado e a pessoa livre. Os escravizados constituíam uma minoria e era prisioneiro de guerras ou pessoas livres que haviam se vendido ou sido vendidas por suas famílias. As pessoas livres faziam divisões sociais relacionadas à origem familiar, até mesmo ao ofício exercido e ao local de moradia. Nós temos a política teocrática, civilização mesopotâmica. O que é teocrática, professora? É quando o sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Nós temos aí o patese, que era uma figura central e em cada cidade tinha um. Era o chefe da família local e concentrava nele as funções da cidade. O patese era uma pessoa mais velha, sendo que centralizava o poder e o privilégio das famílias como chefe militar, político e sacerdote. Por volta do ano de 2800 a.C., aí sim que surge a primeira mudança política criando o sistema de dinastia, em que o poder fica na família, ou seja, é hereditário, ok? A cultura, a religião, predomina aí o politeísmo, ou seja, eles cultivavam vários deuses. A arquitetura, nós temos aí os zigurates. Os zigurates eram construção mais altas, eram os templos, né? Assim, para os deuses. E de ciência, o que predominou na civilização mesopotâmica foi a astronomia e a matemática. Bem, agora é sua vez. Faça os exercícios, páginas 14 e 15. Não esqueçam, queridos alunos, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo, que eu estou sempre, mas sempre, à procura de tirar dúvidas de vocês. Tá joia? Um beijo carinhoso e fiquem com Deus.